Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Como vai você? De volta estamos aqui na 10ª crença do Nisto Cremos. Hoje vamos estudar a terceira doutrina que já estamos estudando, né? Que é a experiência da salvação. A doutrina da salvação hoje, a terceira e a 10ª crença das 28 que temos estudado. Essas crenças, essas doutrinas extraídas, é claro, da Santa Palavra de Deus. E é bom estarmos juntos. Aproveite, pegue sua Bíblia, pegue um papel, tome nota das informações importantes desse estudo. Vamos estudar juntos e é muito bom estarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Siga-nos nas redes sociais, Adventistas Rio, no Instagram, Twitter, Facebook e também no YouTube. Não se esqueça de ativar o sininho e de se inscrever, tá bom? Dá um like. Toda vez que você dá um like, muitas pessoas curtem o nosso canal. Isso quer dizer que o YouTube se encarrega de também comunicar a muitas pessoas para que elas também possam ter o privilégio de estudar juntos, né? De estudarmos juntos a Santa Palavra de Deus. Agora, para o estudo de número 3, ou a crença de número 10, que é a terceira doutrina da Palavra de Deus, eu gostaria de pedir a autorização, a bênção do Senhor para o estudo da profecia. Feche seus olhos se puder e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor está conosco. Através da sua iluminação, aprendemos a inspirar da palavra, os seus conceitos, suas doutrinas, suas crenças. E eu gostaria de te pedir para que abençoes cada um de nós, os internautas que nos assistem, nos ouvem através das plataformas digitais, e o Senhor capacite cada um para que possamos juntos compreender a tua palavra. Dá-nos a tua bênção nesse momento de estudo da tua santa palavra, pois te oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem, está pronto para estudar uma doutrina tão empolgante, uma crença maravilhosa, a experiência da salvação. Em infinito amor e misericórdia, amigo, Deus fez com que Cristo, que não conheceu pecado algum, se tornasse pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus Cristo como Salvador e Senhor, substituto e exemplo. Essa fé salvadora advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. E por meio do Espírito Santo, nós nascemos de novo e somos santificados. O Espírito renova nossa mente, escreve a lei de Deus, a lei de amor em nosso coração e recebemos o poder para levar uma vida santa. Permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no porvir. Paulo disse: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da palavra, a lavagem de água, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem semelhante, porém santa e sem defeito. Efésios 5, 27. Semelhante purificação é o objetivo da igreja. Dessa forma, os crentes que compõem a igreja podem testificar que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem pelo Senhor, o Espírito, 2 Coríntios 3,18. E essa transformação é o verdadeiro Pentecostes íntimo. Ao longo das Escrituras, as descrições das experiências do crentes, salvação, justificação e santificação, são enfatizadas como já alcançadas, sendo realizadas presentemente e estando por ocorrer no posterior. Uma compreensão dessas três perspectivas contribui para a solução
das aparentes tensões geradas pelas ênfases relativas em justificação e santificação. Nesse estudo, portanto, nós vamos estudar essas 3 seções principais do estudo da experiência da salvação, que trata a salvação vista sob a experiência passada, futura e, claro, presente do cristão. Então, nós vamos estudar durante essa crença de hoje, a experiência da salvação, esses 3 aspectos, né? A experiência da salvação em 3 aspectos: a experiência passada, experiência presente e posterior, ou experiência futura. E a experiência da salvação começa logo com o passado. Esse conhecimento fatual acerca de Deus e de seu amor e benevolência insuficiente e poder, de acordo com a insuficiente capacidade humana, né? Nós entendemos que a salvação ela tem esses aspectos. Então vamos falar um pouquinho de cada um deles. O primeiro, que é a experiência da salvação passada, né? Que Cristo veio efetuar através do maravilhoso sacrifício operado na cruz do Calvário. A experiência da salvação que alcança as profundezas de nossa alma provém tão somente de Deus. E falando dessa experiência, Cristo disse em sua palavra: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versos 3 e 5. Tão somente por meio de Jesus Cristo pode alguém experimentar a salvação, amigo, amiga. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você conhece esse texto? João 14, verso 6. Então a experiência de salvação envolve arrependimento, confissão, perdão, justificação e santificação. Pouco tempo antes da crucifixão de Jesus, ele mesmo prometeu a seus discípulos que o Espírito Santo, o qual se revelaria ao convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, quando por ocasião do Pentecostes, o Espírito Santo convenceu as pessoas de sua necessidade em relação a um Salvador, e elas perguntaram a Pedro o que deveriam fazer. E a resposta do apóstolo foi: arrependei-vos. Né? A palavra arrependimento é a tradução do termo hebraico nachum, que quer dizer tristeza. Esse termo equivalente em grego é metanaio, o que significa transformação genuína da mente. Arrependimento. Não é? Então, é uma radical mudança que existe no pecador, proporcionada, claro, pelo Espírito Santo. E aqueles que recebem, né, o Espírito Santo, eles são transformados, de acordo com o que diz a própria palavra de Deus. Assim, as pessoas sentem tristeza e culpa quando cometem um pecado e se sentem arrependidas. A afirmação: o que encobre as suas transgressões, de Davi, né, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançar a misericórdia, Provérbios 28, né, o próprio Salomão havia dito isso: quem encobre jamais encontrará salvação, jamais encontrará perdão, mas quem confessa e deixa, como diz o próprio sábio, não é? Deus concederá misericórdia, concederá vitória para o pecador. Então, pelo exercício decidido de sua vontade, os pecadores se rendem totalmente ao Salvador e renunciam a todo comportamento pecaminoso. Dessa forma, o arrependimento alcança o clímax na conversão. O volver-se do pecador em direção a Deus, né, faz com que o pecador se sinta arrependido. O próprio Davi, face a seus pecados de adultério e assassinato, exemplifica avidamente como esta experiência prepara o caminho para a vitória sobre o pecado. Convencido pelo Espírito Santo, ele deplorou, né, o seu pecado e disse: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Compadece-te de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdia. Apaga as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmos 51, versos 1, 3 e 10. Essa experiência de Davi demonstra para nós que o perdão divino não apenas apaga os pecados, como também provê o poder para manter a pessoa afastada do mesmo. Embora o arrependimento preceda o ato de perdão, o pecador não consegue, mediante o arrependimento, fazer-se merecedor das bênçãos de Deus. Efetivamente, o pecador não pode, de si próprio, operar o arrependimento. Este é um dom de Deus, Atos 5, verso 31. O Espírito Santo conduz o pecador a Cristo de modo que ele possa encontrar arrependimento ou verdadeira tristeza pelo pecado cometido. Por falar nisso, arrependimento é tristeza pelo pecado e abandono do mesmo, amigo que me ouve pelo YouTube, pelas plataformas digitais. Então, o verdadeiro arrependimento é tristeza pelo pecado e abandonar o pecado. O próprio pecado que nos afasta de Deus, porque o pecado afasta Deus do homem e afasta o homem da divindade. O próprio Jesus afirmou: eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12, 32. Isso nós entendemos que Jesus ele foi levantado na cruz. E através de sua morte, imagine os sentimentos, né? Através de sua morte, Cristo é levantado na cruz para nos dar vida eterna através de seu perdão, através de sua morte. E em Cristo, o pecador arrependido é não apenas perdoado, como também absolvido. Isso é declarado justo. Isso é experiência de salvação no tempo do passado. Na cruz, Cristo absolve o pecador através de sua morte. Isso em teologia chamamos de justificação. Jesus, o justo, declara através daquela frase sensacional, está consumado, ele declara o pecador culpado de justo, porque ele assume a nossa culpa, ele assume o nosso pecado na cruz do Calvário. Isso não é fantástico, querido? Isso não é maravilhoso, querida? Ele declara o pecador justo. Cristo não merece e não pode merecer tal tratamento, conforme destaca o santo apóstolo Paulo. Cristo morreu pela nossa justificação, sendo nós ainda fracos, pecaminosos, maus e inimigos de Deus. Romanos 5, versos 6 a 10. Coisa alguma atinge tão profundamente a alma quanto a sensação do amor perdoador de Cristo. Quando os pecadores contemplam esse insondável amor divino exposto na cruz do Calvário, recebem a mais poderosa motivação possível para arrepender-se. Essa é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, querido, querida. E em seu infinito amor e misericórdia, Deus fez a Cristo pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Por intermédio da fé em Jesus, os corações são ocupados pelo seu Espírito. Por meio dessa mesma fé, que é um dom de Deus, a graça de Deus, os pecadores arrependidos são justificados, O termo justificação representa a tradução do grego dikaioma, que significa exigência de justiça, regulação, sentença judicial, atos de justiça, E esse significado, justificação, vindicação, absolvição, o verbo significa ser pronunciado justo ou tratado como justo, ser absolvido, ser liberado, ter liberdade, ser justificado, vindicado, fazer justiça. Isso provê vislumbres adicionais quanto ao significado desse termo, amigo. Em geral, a palavra justificação, conforme utilizada teologicamente, é o ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador penitente ou trata como justo. Justificação é o oposto de condenação. Muitos acreditam erradamente que sua posição diante de Deus depende de suas boas obras ou más obras, abordando a questão de como as pessoas são justificadas diante de Deus.
Paulo declara de forma inequivocamente, né, que Cristo, ao ser achado neste planeta, vem a este planeta para nos abençoar, para nos salvar, né? Ele nos dá a vida eterna sem merecermos. Então, é maravilhoso sabermos que ele nos imputou essa justiça, né, através de sua morte, nos justificando, nos dando vida eterna, nos propiciando, nos proporcionando paz. Que espécie de fé possuía Abraão, por exemplo, né? Porque a Bíblia diz que pela fé, Abraão, ele se tornou o pai de multidão, né? O pai da fé, como conhecido pelos evangélicos, pelos católicos, pelos cristãos. A Bíblia diz que pela fé, Abraão obedeceu quando Deus o chamou, deixando sua terra natal e viajando sem saber aonde ia. Hebreus 11, capítulo 11, verso 18. Então, genuína fé teve o patriarca. Foi com base nessa fé dinâmica que ele recebeu a justificação. Tiago, ele escreve de forma maravilhosa sobre fé, que imagina alguém que possa ser justificado pela fé sem manifestar as suas obras correspondentes, não é? Ele demonstrou que a fé genuína não pode existir sem as obras. Tal como Paulo, Tiago ilustrou esse ponto a partir da experiência de Abraão. O fato de o patriarca oferecer o próprio filho Isaque foi uma demonstração de sua fé. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Afirma Tiago. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, Tiago 2,22. A fé, se não tiver obras por si só, ela é morta, diz o mesmo apóstolo, né? Tiago 2, verso 17. Então a fé sem obras é morta. E a experiência do patriarca Abraão revelou que as obras constituem evidência de um genuíno relacionamento com Deus, pois a fé que conduz à justificação é, pois, uma fé viva que opera. Paulo e Tiago estão de acordo no tocante à justificação pela fé. Enquanto Paulo destaca a falácia de se buscar a justificação por meio das obras, Tiago salienta o perigo correspondente de se pretender a justificação sem as obras correspondentes. Vocês estão me entendendo? Nem as obras, nem a fé morta podem conduzir à justificação. Ela pode ser obtida unicamente pela genuína fé, aquela que opera por amor e purifica a alma. Por meio da justificação pela fé em Jesus, sua justiça nos é imputada. E tudo está em ordem conosco diante de Deus, porque Cristo se tornou o nosso substituto. Segundo Paulo, Deus fez pecado por nós, aquele que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, em 2 Coríntios 5, verso 21. Na qualidade de pecadores arrependidos, nós experimentamos o completo perdão e estamos reconciliados com Deus. Amém? A experiência da salvação, ela deixa de ser uma experiência no passado e passa agora a ser uma experiência no presente. Lembram? No presente. Então Cristo traz purificação, justificação e santificação. Agora o cristão é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fizeram novas, de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, diz o apóstolo Paulo. A santificação inclui o viver uma vida santificada, uma base naquilo que Cristo já alcançou no Calvário. Paulo apelou a todos os crentes para que vivessem uma vida consagrada à santificação, né? A fim de habilitá-los para a experiência de santificação, Deus concedeu aos crentes o espírito de santidade, Romanos 1,4. Paulo escreveu, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Efésios 3, 16 e 17. Amigo, sendo produto de uma nova criação, os cristãos devem assumir novas responsabilidades, você não acha? Né? Ou, no que diz o apóstolo Paulo, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza, da maldade, para a maldade, assim, oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça
para a santificação. Então, no Espírito, né? Gálatas 5, verso 23, que fala do fruto do Espírito, mostra muito bem que quando o cristão entrega-se a Jesus, através do estudo da palavra, o cristão se arrepende e se volta para Jesus, o cristão agora começa a viver uma vida conforme o que está escrito na palavra, correspondente às Escrituras sagradas. Cristãos cheios do Espírito não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 4. Eles são transformados uma vez que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8, versículo 6. Pela habitação interior do Espírito de Deus, queridos, eles não são da carne, sim do Espírito. O mais elevado objetivo da vida que está cheia do Espírito é agradar a Deus. Paulo diz que a santificação é a vontade de Deus para nós. Portanto, devemos nos abster da prostituição, né? Devemos nos abster da promiscuidade, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e também o versículo 6 e 7. Por ocasião do segundo advento, nós seremos transformados fisicamente. O nosso corpo mortal e corruptível será tornado imortal e incorruptível. 1 Coríntios 15, verso 51. Entretanto, nosso caráter deve experimentar transformação durante o período de preparo para o segundo advento. A transformação do caráter envolve os aspectos mentais e espirituais da imagem de Deus, a natureza interior, que deve ser renovada diariamente, amigo, amiga. Somente o Criador pode empreender a obra de transformar a nossa vida, é verdade. Contudo, Ele não o faz sem a nossa participação. Temos de nos colocar sob a influência da obra do Espírito Santo e podemos, com certeza, alcançar isso mediante a contemplação de Cristo. Enquanto meditamos sobre a vida de Jesus, o Espírito Santo restaura nossas faculdades físicas, mentais e espirituais. A obra do Espírito Santo inclui a revelação de Cristo e a restauração em nós da imagem de Deus. Deus deseja viver no coração de seu povo. Foi em virtude dele haver prometido: habitarei e andarei entre vocês, que Paulo pôde dizer: Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. A morada do Criador é você, amigo. Somos todos nós. E esta é uma renovação da nossa mente diariamente. As preciosas e muito grandes promessas de Cristo servem de penhor para que seu divino poder complete a transformação de nosso caráter. E esse acesso ao poder divino nos habilita a associar diligentemente a nossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. E ele prossegue dizendo: porque estas coisas existindo em vós e em vós, aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estais, estas coisas não estais presentes. Então, que texto poderoso em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 a 9. Então, Deus ele faz essa transformação em nosso ser com a nossa permissão. Por isso que a santificação, em teologia chamamos de segundo passo da salvação. O primeiro foi justificação, né? Deus nos perdoou, assume nossa culpa, nos torna justos, de acordo com a sua vontade. Agora, nos concede a santificação para que possamos continuar vivenciando essa vida do lado de cá do eterno lar, do lado de cá da eternidade, para morarmos um dia lá na eternidade com Ele, mas precisamos nos santificar a cada dia. Lembrando que santificação, gente, santidade não é separação. Amigo que me ouve pelo YouTube, pelas plataformas digitais no Adventistas Rios, ou até mesmo no meu canal, pr.emanuel Gonçalves, lembre-se de uma coisa: santidade não é separação do pecador.
Jesus deixou bem claro isso quando se misturava com as pessoas párias da sociedade. Então, santidade não é separação do pecador. Santidade ou santificação é separação do pecado. Então, o que transforma os seres humanos na imagem de seu Criador é a habitação íntima ou a participação de Cristo em nosso coração, a renovação do Espírito Santo. É o aperfeiçoamento do poder de Deus em nós. E aqui nós encontramos um mistério semelhante ao da encarnação do Filho de Deus. Assim como o Espírito Santo habitou o divino Cristo a participar da natureza humana, assim o Espírito nos habilita a participar dos divinos traços de seu caráter. Essa apropriação da natureza divina renova a pessoa interna, interior, tornando-nos semelhantes a Ele, né? Embora em um nível diferente, é claro. Enquanto Cristo se tornou humano, os crentes não podem se tornar divinos, é claro. Em vez disso, tornam-se semelhantes a Deus em caráter. A santificação é progressiva, assim como a palavra verdade, ela é progressiva, né? A santificação também é progressiva. Oração, estudo da palavra, podemos crescer constantemente no companheirismo com Deus. O mero entendimento intelectual do plano da salvação não é suficiente. Cristo tornou bem claro este ponto. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, ele disse, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne, disse Jesus, e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, 53 a 56. A imagem transmitida vividamente é a de que o cristão deve assumir as palavras de Cristo, assimilar. Ele acrescentou, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6, 63. O caráter é composto daquilo que a mente come e bebe. Quando digerimos o pão da vida, somos transformados à semelhança de Cristo. Pastor, você pode me perguntar, me interrogar, e o que significa essa perfeição bíblica que muita gente confunde e antecipa os passos da experiência da salvação? Muitos antecipam antes da hora. O que significa essa perfeição que muita gente pensa que pode alcançar do lado de cá? E a Bíblia até mostra alguns textos sobre perfeição. Vamos explicar um pouquinho sobre essa questão, porque muitas pessoas chamadas de perfeccionistas, que são um bom número neste planeta, no meio de nós, né? Elas pensam que podem alcançar a perfeição antes mesmo do último passo que nós vamos falar, que é agora, né? Mas antes de falarmos desse último passo, o que é perfeição bíblica de acordo com a palavra de Deus? Como pode ela ser recebida, não é? As palavras perfeito e perfeição representam traduções do termo hebraico tam ou tamim, que significam completo, correto, cheio de paz, sadio, inteiro ou sem mancha. Em geral, o termo grego teleios significa completo, perfeito, plenamente, crescido, maduro, plenamente desenvolvido e que atingiu o seu propósito. No Novo Testamento, quando essa palavra aplicada a seres humanos, a palavra possui sentido relativo. Noé, Abraão, Jó foram sucessivamente descritos como perfeitos ou sem mancha, de acordo com Gênesis, né? Jó e etc. Embora todos esses revelam imperfeições, Gênesis 9, o próprio livro de Jó, no capítulo 40, mostra que esses seres como Abraão, Isaac, Jacó, o próprio Jó, são chamados de perfeitos, mas ao mesmo tempo são chamados de pessoas imperfeitas, pecadoras, com traços de seres humanos como nós, seres humanos, temos. Então, como entender esta aparente contradição? Porque não há contradição bíblica. No Novo Testamento, a palavra perfeito muitas vezes descreve pessoas amadurecidas que viveram à luz da melhor verdade conhecida e assim alcançaram um elevado potencial espiritual
mental e físico. Compreende? Então, os crentes devem ser perfeitos em sua esfera finita. O próprio Cristo disse, assim como Deus é perfeito em sua esfera absoluta e infinita. À vista de Deus, pessoa perfeita é aquela cujo coração e vida se encontram em plena submissão à adoração e ao serviço de Deus. Pessoas que estão crescendo constantemente em conhecer, a Deus, que por intermédio da graça dele estão vivendo à altura de toda a luz que receberam, enquanto se alegram em uma vida de vitória. Tá dando para compreender? De que modo então podemos nos tornar perfeitos, pastor? Essa é a pergunta, que não quer calar. Então o Espírito Santo nos traz a perfeição de Cristo. Pela fé, o caráter perfeito de Cristo se torna nosso. As pessoas jamais poderão pretender a perfeição independentemente de Cristo, como se ela fosse algum dote interior do indivíduo, a perfeição. Então, ou que pertença ao nosso DNA por inteiro. Perfeição é um dom de Deus, amigo. Separados de Cristo, não podemos, como seres humanos, alcançar uma vida de justiça. O Mestre deixou bem claro: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, João 15:5. É Cristo em nós quem se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, 1 Coríntios 1:30. Em Cristo, essas qualidades constituem nossa perfeição. Ele completa de uma vez por todas nossa santificação e redenção. Ninguém é capaz de acrescentar algo àquilo que ele já fez. Nossas vestes, mantos de justiça foram confeccionados, pela morte e ressurreição de Cristo. E agora o Espírito Santo toma o produto acabado e o faz funcionar na vida cristã. Não é fantástica? Não é maravilhosa a vida que Deus coloca dentro de nós, amigos? Deus nos torna plenos nele, através dele. Então qual é o papel que nós temos como cristãos, pastor? E devemos desempenhar aqui nessa terra? Por meio da habitação interior do Cristo, nós crescemos em maturidade espiritual e por meio dos dons divinos destinados à sua igreja, podemos nos desenvolver até atingir a perfeita varonilidade à medida da estatura completa em Cristo. Efésios 4, versículo 13. Nós necessitamos crescer para além de nossa experiência espiritual, não é? Para além das verdades básicas do cristianismo, preparando-nos para receber esse alimento sólido, preparado para cristãos amadurecidos. Hebreus 5, verso 14. Paulo diz: pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Hebreus 6, verso 1. E ele acrescenta: também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória do louvor de Deus. Filipenses 1, 9 a 11. Chegamos à parte final da nossa crença de hoje, do nosso estudo da doutrina da salvação, a experiência da salvação. Até agora estudamos sobre a experiência da salvação no passado, a experiência da salvação no presente. Agora vamos para a experiência da salvação no posterior, ou seja, no futuro. Nossa salvação será final e plenamente operada quando formos glorificados na ressurreição ou quando formos transformados vivos antes de nossa trasladação para o céu. Pela glorificação, Deus compartilhará com os redimidos sua própria glória radiante. Essa é a esperança que todos nós, como filhos de Deus, podemos antecipar. Paulo escreve: gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, verso 2. Essa experiência, amado, amada, será atingida no segundo advento de Cristo, quando ele aparecer segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 28. A habitação de Cristo em nossos corações é uma das condições para a futura salvação. A glorificação de nossos corpos mortais,
Paulo assim situa, dizendo: Cristo em nós é a esperança da glória, Colossenses 1:27. Em outro lugar, ele oferece a explicação: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, glorificará também o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Romanos 8:11. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amigo, amiga, em Cristo achamo-nos sempre na sala do trono do universo. Querida ovelha, aqueles que são participantes do Espírito Santo, na verdade, já provaram os poderes do mundo vindouro. Ao contemplarmos a glória do Senhor e fixarmos os olhos na atrativa beleza do Criador, de Cristo, do Espírito Santo, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós estamos sendo preparados para a transformação, amigo, que experimentaremos por ocasião do segundo advento de Cristo. A nossa redenção final e a adoção como filhos de Deus ocorrerá no futuro, como diz o apóstolo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, acrescentando que igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8:19-23. Esses eventos culminantes ocorrerão no tempo da restauração de todas as coisas. Cristo identifica a oportunidade como a regeneração. Então, a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Oh, querido, meu amigo, meu irmão, a visão escriturística de que, em certo sentido, a adoção e a redenção ou a salvação já ocorreram e, por outro lado, em certo sentido, elas ainda não ocorreram, tem levado alguns à confusão. Um estudo do pleno escopo do trabalho de Cristo como Salvador provê a resposta. Paulo relaciona a nossa salvação presente com a primeira vinda de Cristo. Por meio da cruz histórica, da ressurreição e do ministério celestial de Cristo, nossa justificação e santificação são asseguradas por completo e para todos. Nossa salvação futura, gloriosa, a glorificação dos nossos corpos, é relacionada por Paulo como a segunda vinda de Jesus. Por esta razão, Paulo pode dizer simultaneamente: estamos salvos em vista da cruz de Cristo no passado, e diz também ainda: não estamos salvos à vista do futuro retorno de Cristo, a fim de redimir os nossos corpos. Se enfatizarmos nossa presente salvação e excluirmos nossa salvação futura, criaremos uma compreensão incorreta e desafortunada no tocante à salvação completa em Cristo Jesus. Alguns creem incorretamente que a perfeição última, que será traduzida pela glorificação, já se encontra à disposição do ser humano agora. Entretanto, Paulo, o dedicado homem de Deus na sua palavra, escreveu a seu próprio respeito, próximo ao final de sua vida, dizendo: não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por intermédio de Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Filipenses 3:12-14. Santificação é um processo de toda uma vida. Podemos possuir a perfeição agora, mas somente em Cristo. Entretanto, a transformação última, todo abrangente de nossa vida, que se transformará na genuína imagem de Deus, deverá ocorrer por ocasião da volta de Cristo. Paulo adverte aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. A história do povo de Israel e a vida de Davi, Salomão, Pedro, representam sérias advertências para nós, você não acha? Enquanto durar a vida, haverá necessidade de resguardar as afeições e as paixões com firme propósito. Há uma corrupção interna, amigo, nas tentações externas, onde quer que se promova a causa
da justiça e etc., aqui na causa de Deus, Satanás sempre planejará dispor as circunstâncias de modo que a tentação sobrevirá à alma com força avassaladora. Em nenhum momento podemos estar seguros, amigo, a não ser que estejamos confiantes em Deus, tendo a vida escondida em Cristo. A nossa transformação criadora final acontecerá quando nos apossarmos da incorruptibilidade e da imortalidade, quando o Espírito Santo restaurar completamente a criação original. Portanto, a experiência da salvação, ela tem 3 aspectos. Resumindo o que eu falei: passada, presente e posterior, ou futura. Em outras palavras, a salvação tem 3 P's. A experiência da salvação passada, a experiência da salvação presente e a experiência da salvação posterior. Passado, presente e futuro. 3 tempos. Assim como também a salvação tem 3 P's. Deus também veio à Terra com este propósito, para nos salvar dos 3 P's. Resumindo, Cristo nos salvou através de sua justificação. Ele justificou o ser humano. Em teologia chamamos de justificação. Ele tornou-se justo e assim justificou o ser humano, o tornando o ser humano pecaminoso, pecador, justo, santo, perfeito. Isso não é maravilhoso? Então, ele nos salvou do primeiro P também. Assim como o primeiro tempo passado, no passado, na cruz, nos justificou. Ele nos salvou do primeiro P, ou da penalidade do pecado, da penalidade de nossa culpa. Hoje, Jesus nos salva, claro, no segundo tempo. A salvação tem 3 tempos, lembram? Passada, presente. Então, tempo presente, ele também nos salva do segundo P, do poder do pecado. Não é? Segundo P. E no futuro, quando Jesus voltar com poder e grande glória, ele nos salvará, nos glorificando do terceiro P. Ele nos salvará da presença desse pecado. Aí sim, nós seremos perfeitos nesse último estágio da salvação, né? Chamado de glorificação. Deu para entender, meu querido? Deu para entender, minha querida? Então nós fomos salvos do poder do pecado, justificou-nos Deus através de Cristo, justificando a cada um de nós. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado no segundo tempo da salvação, né? Nos santificando a cada dia, lembrando que santidade, santificação não é separação do pecador, é separação do pecado. E no terceiro e último tempo, Deus nos salvará do terceiro P, que é nos salvar da presença do pecado. Não é maravilhoso saber que um Deus nos proporcionou esta salvação, esta experiência da salvação em 3 tempos? Amigo, amiga, Deus está pronto para nos salvar. Nos santifiquemos a cada dia, fazendo a vontade de Papai do Céu, obedecendo a sua santa palavra, nos purificando do mal, nos salvando Ele todos os dias desse poder terrível do pecado. Você gostaria de dizer para Jesus hoje: Jesus, me santifique todo dia, purificando-me dessas coisas terríveis do pecado, porque um dia Jesus voltará e nos salvará, nos glorificará e estaremos para sempre, como diz o apóstolo, com Ele, vivendo as maravilhas da eternidade. Deus nos dará este privilégio se continuarmos, por sua graça, nos santificando. O nosso caráter deve continuar sendo transformado até aquele glorioso dia que queremos abraçar Jesus. Nós queremos ir para esta terra, para este bom e lindo lugar que Ele já preparou e na sua volta nos entregará. Você gostaria de dizer para Jesus: Jesus, eu quero ir para este lindo e bom lugar. Então ouça esta canção
enquanto nos entregamos nas suas mãos poderosas de amor. Senhor, conheces quem eu sou e como sou. Acompanhas cada passo que eu dou. Onde quer que eu estiver, tu estarás também. Quando eu a ti clamar, tu me ouvirás. Senhor, perdoa onde quer que eu errar. Junta os cacos para que eu possa me tornar vaso novo para a tua adoração. Meu oleiro, eu te dou meu coração. Eu quero ir onde tu, Senhor, estás. Eu quero estar junto ao trono do meu Pai. Nesse lindo e bom lugar eu sei, preparado para mim estar. Eu quero ir pra esse lindo e bom lugar. Senhor, conheces quem eu sou e como sou. Acompanhas cada passo que eu dou. Onde quer que eu estiver, tu estarás também. Quando eu a te clamar, tu me ouvirás. Senhor, perdoa onde quer que eu errar. Junta os cacos para que eu possa me tornar vaso novo para a tua adoração. Meu oleiro, eu te dou meu coração. Eu quero ir onde tu, Senhor, estás. Eu quero estar junto ao trono do meu Pai. Nesse lindo e bom lugar eu sei, preparado para mim estar. Eu quero ir pra esse lindo e bom lugar. Esse lindo e bom lugar eu sei, preparado para mim estar. Eu quero ir pra esse lindo e bom lugar. Oh, amigo, eu não vejo o dia de abraçar minha querida filha. Eu não vejo o dia de abraçar meus pais, meus irmãos, que já descansaram no Senhor. Eu não vejo a hora de ver amigos e irmãos que se prepararam, se santificaram, mesmo sendo pecadores e fracos como eu, como você, e abraçá-los na ressurreição, na volta de Cristo. Assim como você estiver, se puder, feche seus olhos, entregue seu coração a Jesus, porque eu quero ir para esse lindo e bom lugar. Ore comigo, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela experiência da salvação. Obrigado porque o Senhor nos salvou da penalidade do pecado.
Obrigado porque o Senhor tem constantemente purificado o nosso coração, tem nos ajudado todos os dias a nos afastarmos desse poder do pecado, e o Senhor tem transformado o nosso caráter. E obrigado porque o Senhor prometeu voltar para glorificar o nosso corpo, para transformar a nossa vida. Obrigado por esta experiência da salvação. Nós não somos perfeitos no que diz respeito à glorificação, porque ainda estamos no segundo estágio. Que o Senhor nos purifique a cada dia e transforme cada um de nós. Abençoe cada internauta que nos assistiu nesta transmissão do Nisto Cremos e que possa concluir entregando seu coração a Jesus, deixando todo o mal, todo o pecado, e que o Senhor perdoe as nossas faltas. Nos dê, Senhor, o privilégio de estarmos naquele grande dia e podermos rever nossos amados que já se foram por ocasião da morte. E quando o Senhor voltar, o Senhor poder ressuscitar todos eles e nos entregar de volta e podermos abraçá-los e podermos enxergar o Senhor como o Senhor realmente é, face a face. Nos dê a tua graça, pois te oramos em nome de Jesus. Agradecidos. Amém. Querido amigo, querida irmã, o Nisto Cremos de hoje fica por aqui, mas não se esqueça, foi o apóstolo quem disse que o amor de Deus e a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você e sua família. Até o próximo encontro. Que Deus te abençoe.